Nós vamos estar trazendo aqui agora um tema muito interessante que acontece na vida de diversos profissionais e que acabam atingindo alta performance, que é buscar o seu equilíbrio entre o trabalho e a sua vida pessoal. Muitas vezes eu quero estudar a vida de algum profissional que teve uma empresa, que foi um empresário muito bem-sucedido e assim por diante. E olhar a biografia desse profissional sempre me dá muito interesse, porque eu adoro histórias reais que eu vejo que dá de tirar de exemplo para que eu possa também aplicar, principalmente histórias de sucesso e às vezes alguns fracassos também naquilo que falhou me serve como referência para que eu não possa perder tempo e errar conforme alguma história que a gente tira de aprendizado. No entanto, se nessas biografias que eu olho desses empresários também percebo que ele está no quarto, no quinto casamento, ou que infelizmente ele não conseguiu educar seus filhos da melhor forma possível e tem uma família desestruturada, isso me desanima muito a seguir aquele profissional. E muitas vezes os profissionais que precisam ter alta performance em virtude da sua alta dedicação no trabalho, infelizmente não sobra tempo para se dedicar para sua vida pessoal e familiar, fazendo com que tenha aí uma estrutura totalmente desastrosa no aspecto familiar. Então aí eu vou estar trazendo aquilo na minha vida que em alguns momentos eu tive que fazer alguns acordos dentro de casa, dentro da família, para que eu pudesse também me dedicar a essa performance profissional. Então não tenha dúvida que se você quiser crescer de uma forma acentuada, exponencialmente na sua vida profissional, tem que ter dedicação. E, infelizmente, uma dedicação mediana, o que que é mediana? Apenas 8 horas por dia, que é o convencional. Quando eu falo apenas, eu não estou dizendo que é pouco, mas é o convencional. Muitas vezes não te permite dar a intensidade que você precisa para que você tenha esse crescimento de forma acentuado. E para isso, muitas vezes, para você que ter essa alta performance, você tem que ter essa dedicação maior do que o convencional. Isso faz com que a sua vida se desbalanceie. Você muitas vezes não vai ter um tempo para a sua saúde, praticar um esporte, uma academia e assim por diante. Muitas vezes você não vai ter um tempo de se alimentar adequadamente, pois muitas viagens para cima e para baixo faz com que você não tenha um tempo apropriado para uma alimentação saudável e assim por diante. E também não sobra tempo, muitas vezes, pela criação dos seus filhos, para você estar junto com a sua esposa ou seu esposo. Não estou dizendo que isso é o ideal. Você vai ver que muitas vezes nos meus vídeos eu vou estar falando que não existe certo ou errado. Existe aquilo que você quer para a sua vida e que você fique satisfeito com aquilo. Eu sempre brinco que não existe certo ou errado, apenas não reclame. Se você quer atingir um cargo muito alto, em virtude desse cargo também ser muito bem remunerado, e você vai estar muito feliz pela remuneração financeira, muitas vezes tem um preço caro para se pagar para atingir aquele cargo. A responsabilidade é tão alta, a sua dedicação é tão alta para atingir aquele cargo, que em apenas 8 horas por dia, muitas vezes você não vai conseguir ter essa dedicação. Então você tem que começar a colocar na balança. Isso daqui para mim é bom, mas o que eu vou deixar de estar tendo de outras qualidades de vidas está valendo a pena ou não está valendo a pena? Se você entender que o preço que se paga para ter um alto cargo, o estresse que se tem, o grande tempo de dedicação e a piora na qualidade de vida, se não valer a pena em virtude daquilo que você quer profissionalmente e da remuneração que você quer ganhar, tudo bem, está tudo certo. Apenas não reclame também que às vezes você queria estar tendo uma remuneração melhor e você não está tendo, pois o mercado, de certa forma, é assim. Quanto maior a sua dedicação e o seu comprometimento, quanto maior o nível que você vai subindo na sua vida de hierarquia, a tendência é que o estresse seja maior, porque maior é a sua responsabilidade. Então, o que nós estamos falando aqui é de buscar uma alta performance com um equilíbrio que se precisa ter, porque eu volto a falar, não adianta nada alguém ter um sucesso muito bom profissional e uma família totalmente desestruturada. E eu vou estar contando para você os perrengues que eu já passei de certa forma e aquilo que deu certo e aquilo que eu sempre preciso melhorar e me atentar. Pois não adianta nada ser muito bem sucedido em algo e não ser no outro. E aí eu sempre tenho uma frase que aprendi muito aí no G4 Educação, que é você alinhar o interesse e gerenciar as expectativas. O que quer dizer isso? No seu ambiente com a sua esposa, por exemplo, ou seu esposo, seu marido e assim por diante, você sempre alinha o interesse que você tem
tanto dentro de casa quanto o interesse no ambiente de trabalho, e ali você faz um acordo sobre esse interesse. Então, vou dar um exemplo aqui. A minha vida no saneamento me requer estar nos clientes que são a níveis municipais. Eu preciso viajar muito. E nesse fato de viajar muito, por exemplo, às vezes eu vou lá para Alagoas a trabalho, me requer dedicação de ter que ficar lá alguns dias, pois eu não consigo pegar um avião de manhã, passar o dia lá que eu tenho que resolver e voltar no final do dia de avião. Eu preciso de mais tempo lá para concentrar e resolver uma necessidade ou comercial ou executiva ou até mesmo operacional que precisa os contratos que tem lá. Então eu tenho hoje um alinhamento dentro de casa que é o alinhamento de interesse. A minha esposa e a minha família não quer que eu durmo fora de casa, mas eu mostro para eles que, em virtude da empresa, em virtude do meu cargo, muitas vezes eu preciso dormir fora de casa. E aí a gente tem um alinhamento de interesse hoje, tá? Que é, no máximo, 5 dias dormir fora de casa, pelo fato de a minha ausência, maior do que esse período, já compromete tanto o ambiente da minha casa que eles precisam também da minha presença. Então a gente alinha o interesse. Então, por exemplo, inicialmente eu falei com a minha esposa que seria no máximo 2 semanas. Ela me posicionou que ela queria que fosse no máximo 2 dias. Então a gente chegou num acordo que seria no máximo 5 dias, quando isso acontecesse para mim retornar. Ou seja, não é que eu estou falando que a minha família não é importante. Eu estou alinhando os interesses e a gente gerencia expectativas. Se eu chegar dentro da minha casa, depois que eu alinhei os interesses e falar que eu vou dormir 10 dias fora de casa, ela já vai me lembrar. Você lembra o interesse que a gente fez? Você lembra o acordo que a gente fez? Eu te pedi 2 dias. Você tinha falado 15, nós chegamos em 5. Então, nós temos um acordo aqui para tentar ser seguido. É lógico que em alguns momentos todo diálogo é fundamental. Se a gente pegar um contrato aqui pela Nova Engenharia que me requer 2 semanas, significa que em hipótese nenhuma não vou? Não, eu vou tentar traduzir uma exceção, mas aí são exceções, são esporádicos, para que mostre para minha família que aquilo também tem um interesse e que vai ser esporádico daquilo acontecer. Então, na minha vida profissional, sempre foi muita conversa, muito diálogo. No entanto, eu não tenho como falar com você que muitas vezes eu fui sim ausente dentro de casa pela dedicação e o comprometimento que eu tinha com o negócio, mas sempre com muito respeito e hombridade de honrar o nome de ser o marido da minha esposa. Ou seja, você não vai ver o Luciano em hipótese nenhuma num boteco bebendo, você não vai ver o Luciano em hipótese nenhuma almejando uma outra mulher, de hipótese nenhuma, inclusive tem a ver com os meus princípios, porque se a minha esposa está em casa, ela está segurando as broncas dentro da minha casa. Aliás, fica aí a dica com quem você escolhe para casar. Seja você mulher ou homem, escolha uma pessoa que seja seu parceiro. Então, minha esposa, se você for ver, ela é minha sócia da minha vida. Quando eu saio para trabalhar, eu saio com a cabeça muito tranquilo para produzir, porque eu sei que em casa está seguro. Eu sei que em casa a minha esposa está segurando as pontas. Eu sei que em casa ela é o meu porto seguro. Então, eu sei que meus filhos estão muito bem cuidados, que a minha esposa está fazendo esse papel. Inclusive, ela não é, somente mãe dentro de casa, ela também trabalha. E nós vamos estar falando aqui daqui a pouco desse casamento de forma adequada, que são aonde a gente canaliza os investimentos ganhados pelos casais. Quando o casal, ele soma, ele está alinhado, o seu potencial de crescimento financeiro também, ele toma proporções exponenciais. Então fica aí a dica de quem você está escolhendo para estar do seu lado, para estar alinhado com você nessa trajetória da sua vida, porque o lado profissional é importante, mas o lado pessoal também é tão importante como. Então, quando eu saio de casa, eu tenho essa estrutura dentro de casa, me permite focar e produzir da melhor forma possível para que eu busque uma alta performance. Vamos dar um exemplo aqui agora, um atleta de alta performance. Vamos pegar um nadador olímpico, uma profissional da natação. Esse nadador olímpico, ao escolher uma esposa, ou vice-versa, se ela for do sexo feminino, escolher um marido, veja bem, ela vai ter que parar de fazer alguns prazeres imediatos da vida. Você não vê um nadador olímpico podendo dormir tarde. Ele tem que dormir cedo, porque ele tem que ter um sono regrado, porque o sono é fundamental para que ele consiga repor as suas energias e ter energia para fazer uma boa prova de natação.
tá? Ele não pode se envolver em bebida alcoólica, porque o álcool, sem dúvida nenhuma, faz com que a sua produtividade de ser um atleta de alto nível caia significativamente. Cada milésimo de segundo na natação é muito importante, então ele tem que abrir mão de vários prazeres imediatos na vida dele. E se ele casa ao lado de uma pessoa que não quer aquilo, quer ter uma vida social extremamente ativa, quer beber, quer estar nos barzinhos e assim por diante, esse casal vai começar a ter várias brigas. Um está querendo buscar uma alta performance por ser um atleta e o outro está querendo algo que esse aqui tem que abrir mão dos prazeres imediatos da vida dele para que ele consiga ter sucesso naquela situação. Então, se os dois não tiverem alinhado com esse interesse para depois gerenciar as expectativas, é fundamental. E aí vem uma dica que às vezes são fases da nossa vida. Esses acordos é para mostrar que na etapa que você está da sua vida, vai ser necessário isso, não quer dizer que isso vai ser para o resto da vida. Um atleta de natação, por exemplo, ele tem uma carreira de 10, 12 anos, às vezes até menos. Então, naquela etapa da vida, ele precisa alguém do lado dele para dar o apoio e estrutura que ele precisa ter, uma qualidade de vida ou algo que esteja somado e abrir mão de alguns prazeres imediatos para que ele consiga ter a produtividade da melhor forma possível. E aí fica estipulado o período que é a carreira que ele precisa daquela dedicação do seu parceiro e vice-versa. Tá? Não, eu não estou falando que o parceiro tem que se anular, em hipótese nenhuma. Nós estamos falando que é convergir os interesses em prol da família. Tá? No meu caso, todos os interesses em prol da família reverte tudo para dentro de casa. Ou seja, se a empresa está bem e o lar está bem, significa que a gente tem algo muito equilibrado. A gente tem condições, principalmente, de harmonia e depois o lado financeiro também acaba ajudando tudo isso a ter uma qualidade de vida melhor. E eu não estou dizendo que o financeiro é tudo, em hipótese nenhuma isso. Mas se você tem uma pessoa, no caso, vamos pegar você, muito realizado profissionalmente, muito feliz naquilo que faz e, consequentemente, também é bem remunerado, e isso tudo consegue trazer uma harmonia de forma geral para dentro de casa, não tenha dúvida nenhuma que isso ajuda muito em vários segmentos. No entanto, não adianta um estar muito bem realizado profissionalmente e bem financeiramente e dentro de casa criar uma desarmonia enorme. Então, esse alinhamento e essa conversa, alinhar os interesses, são fundamentais. E a escolha da pessoa que tem do seu lado tem que ter essa clareza e esses acordos temporários para que isso dê certo. É lógico que eu estou falando que são coisas que são muito pontuais. O que dá certo para o Luciano não necessariamente dá certo para uma outra pessoa. E aqui eu estou comentando o que deu certo para mim. Não necessariamente vai dar certo para você, mas é importante esses acordos, esses interesses estarem alinhados, principalmente entre os casais e os filhos. Então fica aí a dica desse alinhamento entre marido e mulher para os interesses que se tem em relação ao crescimento profissional e o atendimento dentro de casa, para que ao longo do tempo, não tenha dúvida nenhuma, tenha uma família crescendo estruturada e alimentada corretamente. Olha só uma outra situação. Hoje, eu trabalhei muitos anos de sábado e domingo, em virtude dessa etapa da minha vida me precisar essa dedicação que se tinha, pois a empresa estava crescendo e eu precisava colocar dinheiro dentro de casa de uma forma para manter as necessidades e a empresa no início não dava muito retorno financeiro. Então eu precisava ser professor. Então dava aulas de segunda a sexta-feira à noite, sábado de manhã e me sobrava o sábado à tarde e o domingo para preparar as aulas para essas aulas de segunda a sexta e o sábado, porque durante todos os dias na parte diurna eu estava me dedicando à empresa. Só que no primeiro ano da empresa eu já compartilhei para vocês que não me dava retorno financeiro. Se ela não me dava retorno financeiro, porque é difícil o negócio potencializar de uma hora para outra, eu tinha que ser professor no período noturno e aos sábados. Me sobrava o domingo para preparar a aula. Então eu tive ali uns 4, 5 anos da minha vida que eu trabalhei todo sábado e todo domingo. E minha parceira estava do meu lado, sempre a gente conversando e sempre alinhando. Hoje eu não trabalho de sábado e domingo em hipótese nenhuma mais, porque hoje a minha dedicação de sábado e domingo é para minha família. Mas muita etapa da minha vida eu precisei fazer isso em prol da família, ou seja, foi uma dedicação num acordo por um período para que depois me permitisse ter uma qualidade de vida melhor para com todos e eu conseguisse ter esse equilíbrio que hoje cada dia vem mais buscando esse equilíbrio. Então, o que eu estou querendo dizer é que em alguns momentos, principalmente na minha vida, e não sei se serve para a sua, o desequilíbrio vai acontecer.
Em termos de tempo, a sua dedicação, se você quer buscar uma intensidade para uma alta performance de um crescimento profissional, você precisa ter essa dedicação mais do que o normal. E essa intensidade te faz ficar desequilibrado por um tempo na vida, mas se você estiver alinhado, depois você consegue voltar a buscar esse equilíbrio, tá? E aí você consegue trazer alguns confortos a mais para dentro da sua casa. Mas esse alinhamento é muito pessoal, muito pontual e cada um tem uma história para contar. Foi assim que deu certo para mim. E uma outra coisa que eu deixei de abrir mãos de prazeres imediatos, principalmente, foi de gastar os meus recursos financeiros. Então, por exemplo, desde os meus 28, 29 anos, eu gostaria muito de fazer uma viagem para a Itália, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, conhecer o mundo, viajar é tudo de bom. Quem não gosta de viajar? Mas a gente sabe que viajar requer recursos financeiros. O que eu sempre fiz na minha vida profissional? E é por isso que é importante você estar alinhado com o seu parceiro, tá? Que não adianta um querer fazer uma coisa e o outro querer fazer outra coisa. Eu sempre fiz o seguinte: todos os nossos recursos financeiros nós comprávamos ali em imóveis, principalmente em terreno, porque a minha vida profissional, por ser engenheiro civil, eu construía casas nesses terrenos e fazendo o meu faturamento aumentar com a venda das casas. Então, veja bem, o meu carro principal é a engenharia civil, tocando o saneamento da empresa, mas como os investimentos pessoais, comprava terreno, construía a casa e vendia a casa. E ali me dava os investimentos que precisava para potencializar esses investimentos. Então, sempre que saía um loteamento, eu ia lá e fazia o pagamento em 24 vezes daquele loteamento. Então, os juros ou não tinha em 24 vezes, ou eram juros muito baratos. Eu não requeria o banco, financiava com o próprio loteador. E aí, com essas parcelas que ficavam altas, ficavam valores altos, se você pegasse o terreno e dividir em 24 vezes, fica parcelas altas, o que que significa com esse boleto? Me forçava a não sobrar dinheiro, tá? Para que eu não gastasse com os prazeres imediatos. Então, por exemplo, eu tinha às vezes recursos financeiros para viajar, não porque esse dinheiro todo estava comprando terreno e estava construindo. E aí fica uma dica: você quer ver dinheiro aparecer, é começar a construir, porque você vai tudo associar ao preço do saco de cimento, ao milheiro de tijolo, à diária de um pedreiro e assim por diante. Então fica a dica que deu certo para mim, não estou querendo dizer que eu sou dono da razão, eu só estou dizendo que deu certo para mim, que ao me forçar construir, ao me forçar comprar um terreno parcelado, o meu dinheiro estava todo ali, não me sobrando recursos para gastar com algo, ou uma troca de carro, ou uma viagem internacional e assim por diante. Eu não tenho nada contra você, que às vezes tem 20 e poucos anos, 30 anos, tá usufruindo do seu dinheiro para fazer a viagem internacional e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas às vezes o seu patrimônio não cresce, às vezes você vai estar chegando com 40 anos e ainda está longe de ter uma independência financeira. E eu priorizei buscar a minha independência financeira para que hoje sim eu pudesse me ter a sobra de fazer o que é necessário da minha parte financeira. Mas é importante muitas vezes você entender que às vezes as pessoas falam lá, o cara está com 40 anos e está com a vida feita. Mas para ele ter os 40 anos com a vida feita, ele deixou de ter muito prazer imediato para que ele pudesse plantar algo lá na frente. Ou às vezes as pessoas falam assim, mas espera aí, se você adoecer e morrer antes de chegar com 40 anos, você morrer. Pode acontecer. O que que o Luciano conheceu do mundo com 37, 38 anos? Quase nada, tá? Porque aquilo ali o meu dia a dia era muita dedicação ao trabalho e as minhas viagens eram todas locais, ou seja, no entorno da cidade que eu moro, então a gente não fazia viagens longas por causa de custo. Então eu poderia sim havia ter um falecimento com 38, 39, 40 anos e não ter conhecido o mundo. No entanto, a gente não pode ficar pensando só dessa forma também. A gente tem que também pensar que o futuro vai vir e se o futuro vir, eu preciso de um pé de meia, eu preciso estar estruturado e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então fica aí algumas dicas do que deu certo para mim. Não estou dizendo que eu sou dono da razão e pelo contrário, se isso te move viajar com certa frequência, eu sempre falo, não reclame se caso você não construir um patrimônio e você estiver ali com 50, 60 anos e não ter uma independência financeira. A vida é assim, às vezes a gente tem que abrir mão de algo para ter outra. E é isso que precisa encontrar algo que seja você buscar a sua felicidade. Agora, felicidade é muito gostoso e felicidade é pontual, ela é momentânea. Do mesmo jeito que ela está hoje, amanhã ela não está. Pense muito no seu futuro também, ou pensar no investimento para que o seu dinheiro trabalhe para você, para que depois você tenha mais qualidade de vida. E é tudo certo.
Não existe certo ou errado, apenas não reclama. Foi isso que deu certo para mim e fica aí algumas dicas que você possa levar para sua vida pessoal.